Boa noite, amada igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Boa noite, você está aí? Amém. É só o pessoal do offline hoje, né? Nós encerramos a nossa transmissão online devido aí à liberação, né, para um número maior de pessoas na igreja. E é muito bom ver o rostinho de vocês, ainda com máscara, né? Em breve sem máscara. Vamos ver o tempo de Deus, né? Mas é muito bom estar com vocês aqui, né? Seja bem-vindo, você que está nos visitando hoje, né? Seja bem-vindo nessa igreja. Se sinta bem no nosso meio. Creio que Deus tem algo especial para nós hoje. Eu tenho certeza que cada um que está aqui não está aqui à toa, está aqui porque Deus chamou e trouxe nesse lugar, amém? A mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, ela tem por título Feridos nos Padrões de Pensamento. Tem uma imagenzinha aí, pode largar na tela aí a imagenzinha, né? Tem uma pessoa com os olhos vendados, né? E ali cheio de fumaça saindo da cabeça da pessoa, né? Os pensamentos ali, né? Permeando aquela mente. E eu quero, para nós iniciarmos essa mensagem de hoje, que você abra a sua Bíblia, se você está com ela aí, pode ser aquela no celular também, abra lá em Isaías, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o 6, esse texto foi proferido por Isaías, a um povo que conhecia a Deus, ao povo de Deus, foi proferido esse texto, né? Não foi para um povo que não conhecia a Deus. Vamos ler ele junto, então, espero que você tenha encontrado, se não acompanhe no telão, mas não perca esse texto da palavra de Deus. Ele começa dizendo: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento reconhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, e o rejeitaram. Por que continuarão sendo castigados? Por que insistem na revolta? Preste atenção no que vem adiante aí. A cabeça está toda ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Eu olho para esse texto e vejo que muitas vezes, como eu disse no começo, foi proferido esse texto, né, para pessoas que acreditavam em Deus, para um povo de Deus, um povo escolhido, né? Nós somos povo escolhido de Deus hoje, amém? Mas eu vejo que muitas vezes cristãos vivem hoje do jeitinho do que fala no versículo 3 desse texto: nada sabem, nada compreendem, né? Vivem de uma maneira esquisita aos olhos de Deus, à expectativa de Deus, vivem escravos, aprisionados por padrões de pensamento que foram alterados durante o decorrer da sua vida. Oséias, no capítulo 4, versículo 6, a primeira parte, é um texto bem conhecido por nós, que diz que o meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Olha que versão legal. Tem algumas versões que trazem como: meu povo está sendo destruído, ou está perecendo porque lhe falta o conhecimento. Mas olha o que está aí, né? Conhecimento de quem? De Deus. Está sendo destruído porque não me conhece. Versículo também bem conhecido nosso, João capítulo 8, versículo 31 e 32, o 32 está aí em cima, né? Mas o versículo 31, Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. E se fizermos isso, então acontece o quê?
então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é revelada àquele que se coloca como discípulo de Jesus, aquele que se coloca fiel aos seus ensinamentos. Quando fazemos isso, então nós, pouco a pouco, vamos conhecendo a verdade e libertos por ela, né? A cada dia podemos conhecer mais esse Deus maravilhoso, a verdade da sua palavra, e sermos mergulhados numa transformação de vida, né? Toda a derrota e mentira vão saindo da nossa vida. Mas se nós não conhecemos a verdade, não conhecemos a Jesus, não conhecemos ao nosso Deus, perecemos. Versículo de Oséias. Morremos, somos destruídos. Mentira, derrota está na nossa vida. Eu quero fazer uma pergunta para você, que é lógico que você não vai me responder, né? Responde aí para você mesmo. Como que está a sua saúde física hoje? A gente atenta bastante para a nossa saúde física. Talvez se você fosse me contar, você ia me dar detalhes de muitas coisas que você está sentindo hoje no seu corpo, uma dor aqui, uma dor ali, né? Tem gente que está na fase das dores, né? Idade das dores, mas sempre que nós percebemos algum sintoma físico, seja uma dorzinha, um espirro, né? Uma tosse diferente, a dor de garganta, né? Unha encravada dói, né? Irmão Renato, unha encravada dói, né? Então, quando acontece esse tipo de coisa na gente, a gente percebe a dor e o que a gente faz? Tentar resolver o problema, né? Se o problema é pequeno, a solução também é pequena. Então, às vezes toma um chazinho, faz hora, né, para passar aquela dor. Então a gente faz isso. Mas quando o problema é maior, às vezes nós também temos que buscar ajuda, né, especializada, mas nós estamos sempre atentos ao que está acontecendo no nosso corpo. Isso é fato. E se eu perguntar para você como que está a sua saúde emocional, a sua alma, como que você está na sua alma? A saúde do nosso corpo é importante, e nós damos bastante atenção para ela, mas muitas vezes aquilo que é mais importante, que é a saúde da nossa alma, nós não damos tanta importância. Já está comprovado cientificamente que as doenças da alma, os problemas aqui dentro do coração, aqui dentro de nós, interferem diretamente na produção e liberação de algumas enzimas, de alguns hormônios no nosso corpo. Eles podem ser retirados ou podem ser exagerados, e de acordo com que isso acontece, algo que parecia que era só aqui no coração, começa a causar problemas físicos. Então, o problema da alma afeta também o nosso físico. Olha que importante que é isso. A alma interpreta de maneira errada as emoções da vida e pode destruir o nosso corpo. Destruir o corpo. Ela prende um caminho e aí a coisa está bem complicada. E a mensagem dessa noite tem como objetivo exibir um diagnóstico, diga diagnóstico, para você poder olhar para dentro de você, com a ajuda do Espírito Santo, porque sozinhos nós não conseguimos. Ele está aqui hoje, Ele vai trazer para nós revelação, vai trazer para nós algo especial, né? Para que a gente possa descobrir possíveis feridas nos padrões de comportamento que temos tido na nossa vida. Amém? A nossa mente é a sede da nossa alma. É aqui que são processados os nossos pensamentos. É aqui que na nossa mente, né, na nossa alma, a gente tem ali o banco de dados de memórias nossas. Nós temos tomada de decisão, nós temos sentimentos, temos vivências, nós temos experiências. O time que você torce, por exemplo, a cor preferida, né, está ali na sua alma. Aquele sentimento pela derrota do seu time também está ali, pela vitória. Aqueles que gostam de futebol, né? Não é o meu caso, né? Mas tem gente que gosta, fazer o quê, né? Nem todos são perfeitos, né? Estou falando de mim, né? Que não gosta, né? Que eu não sou perfeito, né? Não de você que gosta, bem longe de mim julgar você capaz. Então está tudo ali na nossa alma, está nos nossos sentimentos, está nas nossas emoções, né? E até a comida que você gosta, né? Está lá, o jeito que você gosta de preparar aquela comida, né?
E nós vamos ver nessa noite que a nossa mente é um lugar onde o inimigo tenta constantemente nos atacar, tenta constantemente fazer com que nós acreditemos em mentiras, em enganos. Existe uma espécie de campo de batalha, né? E é ali que acontecem as nossas lutas, e é ali que nós definimos derrota ou vitória. Temos essa oportunidade. Quem aqui fez o curso Rompendo Limites? A gente fez online, né? Alguns fizeram, né? Se você puxar da sua memória, lá no curso Rompendo Limites, nós passamos uma ideia que fala sobre o fluxograma das nossas ações, que é um pensamento gera um sentimento que leva a uma ação, né? E o contrário também é verdadeiro. Uma ação, às vezes não sua, mas de outras pessoas, leva um sentimento na sua vida, no seu coração, que acaba levando a pensamentos, verdadeiros ou falsos, né? Então, ao contrário também é verdadeiro. Então, uma ação pode mudar a maneira com que nos sentimos e influenciar como nós pensamos. Então, todo o tempo nós estamos por aí, né? Nós estamos neste mundo, embora não pertençamos a este mundo, mas estamos vendo ações, estamos vendo coisas acontecendo, e essas coisas muitas vezes geram sentimentos em nós. E lá nós aprendemos a aplicar esse fluxo, né, e entender, para que nós possamos crescer espiritualmente, nós precisamos conhecer, né, entender e praticar a verdade, a palavra. Então, quando nós recebemos de Deus algo, nós entendemos e aí então nós praticamos, e aí nós crescemos espiritualmente. Às vezes as pessoas confundem crescimento espiritual com conhecer um monte de coisa da Bíblia. Não praticar e não entender não é crescimento espiritual. Só quando você pratica, você cresce. Então hoje, você vai sair daqui praticante de mais um pouco da palavra de Deus, né? Alguns anos atrás, quero contar uma experiência. Talvez você também participou desses momentos, né? Com os jovens de Porto Belo, no retiro de homens, nós fizemos uma brincadeira lá. Nas horas vagas, um jogo conhecido lá no meio dos jovens como a máfia. Alguém viu esse jogo sendo jogado lá? Alguns viram o jogo, alguns até participaram da máfia, não entenderam a forma do jogo, né? Mas os participantes desse jogo chamado máfia, são cidadãos de uma cidade. E nessa cidade, né, como toda cidade americana, existe um xerife, né? E tem os fora da lei também nessa cidade, que tentam dominar a cidade. E nesse jogo, por parte dos fora da lei, eles elegem um falso xerife. Ninguém sabe quem é o falso xerife. Ninguém sabe quem é o verdadeiro xerife. Porque eles não conseguem perceber, tudo isso acontece na trama do jogo. Mas o objetivo do falso xerife é convencer a todos que ele é o verdadeiro. Convencer a todos aqueles que estão ali que ele é o verdadeiro xerife. Então, conforme a habilidade do participante do jogo, de argumentar, de falar, de interagir, ele consegue convencer a todos da cidade que ele é o verdadeiro xerife, e todas aquelas pessoas no final são mortas e perdem o jogo. E é incrível como esses argumentos do falso xerife, eles se parecem muito com os argumentos do inimigo, do nosso inimigo, né? O falso xerife lá no jogo também é um inimigo. Uma batalha na mente dos participantes acontece, procurando saber qual é a verdade, tentando tirar todo pensamento falso e colocar um pensamento verdadeiro. Conforme eu fui jogando esse jogo, eu percebi que aqueles mais experientes conseguiam persuadir facilmente os mais novos, aqueles que estavam chegando agora, chegando no jogo, né? E infelizmente, fora desse jogo, no mundo real, no campo de batalha da nossa mente, é o que acontece muitas vezes com aqueles cristãos que não têm tanta prática no jogo, que não leem tanto a Bíblia, que não buscam tanto a presença de Deus, se tornam fracos, e vêm os pensamentos, e eles não conseguem entender se é do verdadeiro ou se é do falso xerife, e acabam tomando decisões que prejudicam as suas vidas. Se a gente for falar de experiência do jogo, né? O diabo ele tem bastante experiência em mentir, né?
Ele é o inventor da mentira. Ele é o autor desse negócio aí de mentira. A palavra fala sobre isso, né? Ele inventou uma maneira de atingir aqueles mais inexperientes. Ele usa uma voz falsa que fala mentiras na nossa mente. Ele lança interpretações. Ele lança pensamentos. E esses pensamentos geram sentimentos que às vezes levam a gente a ações. Uma batalha entre a verdade e a mentira. Paulo, quando ele escreveu a carta à igreja de Éfeso, a carta a Efésios, né? No capítulo 6, você se lembra que lá tem a armadura do cristão. E se você se lembrar, ele fala cada parte da armadura, e na sua narrativa, ele coloca qual é a função daquela parte. E você vai lembrar que lá ele fala que existe um escudo da fé, que é para apagar o quê? Os dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados do maligno. O maligno lança dardos. E pela fé, né, irmã Elaine? Pela fé que nós cantamos aqui, pela fé é que nós podemos vencer, o escudo da fé. Aquilo que nós cremos, a base daquilo que nós cremos. Satanás envia seus dardos, suas mentiras e opiniões como se fossem verdades. E se nós não tivermos argumentos da palavra de Deus, o escudo da fé, para segurar, para apagar esses dardos inflamados, nós deixamos eles entrarem na nossa mente como verdade. E cada vez que isso acontece, pouco a pouco os nossos padrões de pensamento são alterados. Pouco a pouco, eles vão influenciando aonde eu quero chegar agora. A resposta de uma perguntas tão importantes a respeito de nós mesmos. Porque o inimigo ele vem para, o ladrão, né, não vem senão para matar, roubar e destruir, diz a palavra. E aquilo que ele quer fazer é mudar a resposta da pergunta relacionada à sua identidade. Quem eu sou? Quem é você? Qual o seu valor? Ele vem com esses pensamentos pouco a pouco e vai mudando a resposta a essa pergunta, ou vai respondendo essa pergunta se você ainda não tinha a resposta. Não é à toa que o texto de Isaías que lemos, ele descreve a situação daquele povo no Antigo Testamento, todo machucado, todo esfolado. Quantas vezes você se sentiu sem valor? Quantas vezes? E você sabe que essa não é a verdade de Deus, mas você se sentiu sem valor. Quantas vezes você se sentiu um fracassado, uma pessoa que não consegue fazer nada certo, mas você sabe que você não é uma pessoa que não faz nada certo, mas você se sentiu assim. Da onde veio essa mensagem? Tentando mudar a resposta à pergunta: quem eu sou? Qual o meu valor? Talvez você se sinta assim hoje. Talvez seja esse sentimento que está aí no seu coração, mas eu quero dizer para você, é mentira. O homem ele se distanciou da verdadeira imagem de Deus, daquilo que Ele é, do nosso Criador. Por isso que nós precisamos estar sempre nos expondo, para que haja uma restauração do nosso interior, da nossa alma, e essas mentiras, esses padrões de pensamento adulterados, feridos, sejam restaurados. Nós precisamos de restauração como indivíduos, como família, e hoje em dia, até mesmo como igreja, precisamos de restauração. Estamos voltando às origens, porque pouco a pouco, até mesmo a igreja às vezes sai da linha em alguns pontos. Você vê quantos escândalos por aí. Que Deus faça um avivamento e mude tudo isso, que cada um possa se arrepender daquilo que está fazendo errado. Nós como igreja, como povo de Deus, possa ser realmente reconhecido como um povo diferente, que tem atitudes diferentes, para agradar a Ele, não para impressionar as pessoas. A morte, ela gera esterilidade. O que está morto não pode gerar nada. E quando nós somos feridos emocionalmente, nós acabamos morrendo em algumas áreas. Essas áreas ficam adormecidas, estéreis. Morremos,
Olha a parte final do texto de Isaías. Bota aí no telão para mim, faz favor. Isaías capítulo 1, versículo 5, parte final dele e o 6 aí. A cabeça está toda ferida, o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são. Corpo, somente machucados, vergões, ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Essa é a figura. Nesse versículo vemos 3 áreas: a cabeça ferida, cabeça toda enferma, ferida, padrões de pensamento comprometidos, o corpo todo, feridas físicas, coração sofrendo feridas emocionais, enfraquecimento espiritual. Estar ferido na cabeça significa que os pensamentos foram atingidos pelas feridas, o padrão dos pensamentos. Eu quero compartilhar contigo uma história. 2 Samuel, ele conta a história de Mefibosete, herdeiro e príncipe, filho de Jonatas, neto do rei Saul. 2 Samuel 4,4 apresenta ele e diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou de Jezreel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou nos braços e fugiu, e na pressa, porém, deixou-o cair, e ele ficou o quê? Aleijado. Mefibosete, ele é bem identificado nesse texto, e o que aconteceu com ele também, ele foi derrubado quando era uma criancinha, no momento da sua fuga, da ama dele estava levando em fuga, e ele caiu e ficou ali paraplégico. Mas ao olharmos para a história desse homem, nós vamos aprofundar ela agora na sequência, nós vamos ver que ele não apenas recebeu uma ferida física, que o deixou aleijado, mas ele também teve uma ferida emocional, que atingiu os padrões de pensamento dele, que mudou a resposta a respeito de quem ele era e de qual era o seu valor. Ele era da nobreza, e num instante para outro ele foi levado para a pobreza. Ele era neto do rei, e o rei morreu, entrou um outro rei no lugar. Ele era ação, ele podia caminhar, e aí foi levado à paralisia física, e isso afetou as emoções dele, isso afetou a forma com que ele respondeu a pergunta a partir daquele momento: quem eu sou, qual o meu propósito, qual o meu valor. A vida desse menino então teve uma alteração drástica. Mefibosete foi ferido quando ele tinha 5 anos, e isso mostra o quanto Satanás ele se empenha para ferir as nossas crianças. Isso é uma figura. Satanás se empenha a ferir as nossas crianças, porque se ele alterar o padrão de pensamento, se ele ferir o padrão de pensamento de uma criança, ela nunca vai se tornar um adulto saudável. Por isso nós vemos tantos casos de violações de crianças por aí. Aquela criança vai ficar traumatizada provavelmente pelo resto da sua vida, não crendo em Deus, porque Deus não me protegeu, Deus não cuidou de mim. Tantas coisas que, se essa criança não tiver um encontro verdadeiro com Jesus, provavelmente vai ter um fim terrível. Crianças sendo destruídas, aleijadas emocionalmente. Aquele menino caiu, teve uma ferida física, mas a ferida emocional que entrou através dessa ferida física atuou em todas as áreas da sua vida. Aquela criança nunca mais foi a mesma. E às vezes acontece isso conosco. Somos feridos quando criança e guardamos ressentimento, temos mágoas que interferem na nossa vida adulta. Mefibosete, ele viveu sua vida escondido, com medo de ser morto. Ele viu o que aconteceu com a sua família. Uma vez que o rei Davi assumiu
o trono que era do seu avô, muitas coisas aconteceram e ele deve ter ouvido as notícias, mas ele não levou algo em conta na sua vida. Uma verdade faltou para ele, uma mentira foi lançada e ele comprou essa mentira. Mefibosete não levou em conta que Davi era o melhor amigo do seu pai. Era o melhor amigo de Jonatas. E o que Davi mais queria era poder ajudar a família do seu melhor amigo. Em 2 Samuel capítulo 9, a Bíblia conta que Davi, ele procurou saber se tinha mais alguém da família de Jonatas, da família de Saul, que estava vivo ainda, para que ele pudesse usar de benevolência, diz a palavra, para com esse homem, para com essa família, para com essa pessoa, por amor de Jonatas, o seu amigo. E então foi mandado pesquisar, foi trazido lá um dos antigos servos de Saul, e foi encontrado então esse homem, já homem, né, aquele menino que já era homem, e foi trazido à presença do rei, agora um homem adulto. Olha o que diz lá em 2 Samuel 9, 6 e 7. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão, e Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está o seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi, quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, teu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mas quando Davi chamou ele e falou essas coisas, falou que ia restituir tudo aquilo que ele tinha perdido, as terras, a riqueza, percebemos que os padrões de pensamento dele estavam atingidos. Olha 2 Samuel 9:8. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade? Alguém como eu, que não vale mais do que um cão morto. A resposta desse homem àquela afirmação do rei mostra a extensão da sua ferida. Ele não conseguia ver algo bom em si mesmo, em sua imagem, em sua pessoa, em sua vida. Ele se olhava muito abaixo daquilo que ele realmente era. Ele se sentia rejeitado, humilhado, se considerava menos do que um cão, não qualquer cão, um cão morto. Se um cão já está bem abaixo, imagina um cão morto em relação a uma pessoa, em relação a alguém que havia sido neto de um rei, escolhido por Deus. E é exatamente essa palavra que expressava o seu interior, cão morto. Seus sonhos estavam mortos. Ele não tinha esperança na vida. A maneira com que ele encarou os fatos, não foi o que aconteceu, foi como ele viu aquilo que aconteceu. Ele tinha 5 anos de idade. 5 anos de idade ele tinha quando foi ferido, e ele perdeu a vida toda. Roubaram-lhe a vida toda. Foi-lhe roubado algo. Provérbios 12, 18 diz: os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Davi foi o sábio ali naquele dia. Às vezes você tem sábios perto de você para te trazer cura. Aqui há a sabedoria de Deus para te trazer cura, para trazer restauração na sua vida. Foi necessário Davi derramar sobre ele um óleo de cura, usando palavras de sabedoria. Ele ouviu aquelas palavras, ele foi instrumento de cura na vida de Mefibosete. A palavra de Deus é cura para nossas feridas. Ela penetra no nosso coração e traz vida. Aonde tem morte, ressuscita. Onde há sentimento de perda, há restauração. E quando aconteceu aquilo ali, quando houve esse encontro com o rei Davi, onde houve aquelas palavras sendo proferidas, a vida daquele homem, da família dele, dos herdeiros dele, das gerações dele, foram totalmente transformadas. A palavra diz que ele passou a comer na mesa do rei, sendo tratado como um filho de Davi. E é isso que Deus faz conosco, nos pega lá de um buraco enfiado,
todo aleijado, todo machucado, e Ele traz a gente, nos senta na mesa, num banquete como filhos. Nós não merecemos nada disso, mas Ele faz isso conosco. A cura devolve a liberdade, ela permite a restituição daquilo que foi roubado quando somos curados. A restituição, Ele foi restituído das suas terras, Ele foi restituído dos seus bens, foi restituído da alegria, da liberdade. Ele não podia sair com medo de ser morto, mas agora Ele comia onde? Na mesa do Rei. O Rei Jesus quer mudar a tua história, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar os padrões de comportamento que estão feridos na sua vida, que hoje mesmo você estando na igreja, mesmo estando na casa de Deus, está sendo limitado, está tendo pensamentos a respeito de você mesmo que não são verdade. E eu quero gastar um tempo contigo agora, mais um tempinho, falando sobre 4 situações que são feridas no padrão de pensamento, porque a gente às vezes está acostumado com a nossa vidinha, acostumado a viver desse jeito, a pensar dessa maneira, e não consegue identificar. Então rapidamente eu vou te passar esses 4 pontos. O primeiro deles é uma motivação falsa. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Quando esse padrão de pensamento entra na nossa mente, esse de motivação falsa, nós invertemos. Nós passamos a buscar todas as outras coisas em primeiro lugar, e talvez Deus por último, talvez. Sonde seu coração, quantas vezes você deixou de um compromisso com Deus para fazer outra coisa? Tempo de oração, às vezes trocado por uma série na TV, continuação daquele episódio inédito. Quantas vezes você deixou do seu PG para assistir um jogo de futebol final na quarta-feira? Quantas vezes você deixou o culto de domingo para uma festa de aniversário, um passeio na praia? Aí você diz: estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Estou mesmo. Os padrões de pensamento vão te dizer qual o teu padrão de pensamento. Que mal tem nisso, talvez você vai dizer, é o padrão de pensamento. Que mal tem nisso? Que mal tem eu faltar no culto para ir passear na praia? Que mal tem? Se você está procurando realmente o reino de Deus em primeiro lugar, não é lá na praia que você vai encontrar, é no seu compromisso com Deus. Talvez você diz assim: eu tenho minha vida, eu preciso viver a minha vida. Que eu me lembro, aquele que entregou a sua vida para Jesus não é mais dono da sua vida, não é verdade? Ele é Senhor, não é? E aí de repente você quer pegar a sua vida de volta. Você se colocou lá na cruz, né, pregado com velcro. Aí você tira, agora a minha vida de volta, vou fazer o que eu quero. Não, nós nos entregamos. Gente, eu não estou falando isso para que você se sinta mal. Eu quero que você identifique se você foi ferido nesse padrão de pensamento. Porque se a resposta dessa pergunta, daquilo que o pastor falou, de fazer outras coisas, quando deveria estar buscando em primeiro lugar o reino de Deus, for essa: eu quero minha vida, eu tenho minha vida. Opa, então será que você entregou mesmo sua vida para Jesus? Centro da vontade de Deus, o lugar mais feliz do mundo, é onde tudo flui livremente. Quando se busca o reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas, tudo aquilo que nós precisamos. Segundo, conformidade com o mundo, tomar a forma do mundo. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E muitos cristãos olham para o mundo, como o mundo pensa em determinados assuntos, e concordam com ele. O mundo tem esse poder. O inimigo quer plantar mentiras, o falso xerife, querendo colocar mentiras na nossa mente. Mesmo que a palavra diga o contrário, de repente a sua situação se torna uma situação especial. Eu sou especial, então Deus entende o meu problema, que é um pecado.
sexo fora do casamento, namoro sem santidade, pequenas mentiras para resolver situações. É uma mentirinha do bem, já ouviu falar isso? Mentirinha só tem do pai da mentira, não tem, né? A palavra bem dura quando fala isso. E aí fala que para aqueles que mentem, vocês sois filhos do diabo. Terrível isso. E aí de repente a gente, poxa, TV pirata, os jovens, né, baladinha, final de semana vamos para baladinha. Não os nossos jovens, né, mas a juventude às vezes faz isso. Montamos um pensamento na nossa mente que o nosso caso é diferente. Mas o falso xerife está ali. E ele lança os argumentos fortes para você. Ele lança argumentos, né, que fazem com que esses pensamentos mundanos não sejam tão mundanos. Quando você acumula argumentos para defender um pecado, uma fortaleza se forma na sua mente. Se forma, pouco a pouco, tijolinho a tijolinho. Se você estava aqui naquela pregação que eu botei os tijolinhos no telão, você vai lembrar como que se forma uma fortaleza. Você vai colocando argumentos e argumentos e argumentos, e por baixo desses argumentos, é como se fosse uma atadura, como se fosse um curativo, em cima de uma ferida podre. Você olha, você só vê o curativo, mas embaixo, como diz o texto lá, que nós lemos no início, é uma ferida que não foi curada, não foi tratada, ela está ali dentro infeccionada, podre, não deixa mais a verdade entrar, e dói se mexer. A ferida no padrão de pensamento, ela pode ser identificada nesse ponto, quando alguém expõe a verdade da palavra, e a atadura, e você diz assim, eu acho que isso não tem nada a ver. Isso aí é coisa, nós já estamos no século 21, né? A Bíblia foi escrita há quanto tempo? Já vamos atualizar esse negócio aí? Se isso acontece na sua vida, atente para as feridas dos padrões de pensamento. Ela revela a conformidade com o padrão do mundo. Quando você defende o pecado, quando você passa a mão na cabeça de algo que você sabe que é errado, concorda, é conivente com aquilo, existe aí uma ferida. Quando acontecem essas coisas terríveis, né? Algo bárbaro na televisão, quem sabe um crime envolvendo uma criança, o que você pensa? O que passa ali? Será que você lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue? Ou você pensa, por que no nosso país não existe pena de morte? Será que você pensa como Jesus, que perdoou aquele assassino que estava crucificado do seu lado? Ou você pensa como a multidão que disse, crucifica-o? Todos que praticam maldade, de alguma maneira, são influenciados pelo inimigo, por demônios, pelo diabo. É fácil amar aquilo que é amável. Quantas pessoas nas cadeias por aí, nas prisões, se convertem lá dentro, ouvem a palavra de Deus, se transformam, têm uma oportunidade de ver uma vida nova. A conduta e os pensamentos do mundo não devem influenciar as decisões e o modo de viver de um filho de Deus. Amém? Terceiro, confusão. 2 Tessalonicenses 2:2 diz, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Às vezes nós não temos a nossa mente firme em Deus. Às vezes temos a mente cheia de confusão. Será que é? Aí você vai e ouve uma pregação, vê uma pregação na internet, que você não sabe nem quem é aquela pessoa, qual a vida que ela tem, qual o conhecimento da palavra que ela tem, mas de repente o pensamento dela concorda com o teu, e está totalmente fora da palavra. E aí você cria confusão. Centre os teus princípios na palavra de Deus. Se a pregação que você está ouvindo é Bíblia, está escrito e não adulterado, aceite, senão não aceite. Paulo ali estava orientando a igreja que havia um fundamento imutável. Eles não tinham o Novo Testamento escrito ainda, tinham o Antigo.
Mas nós já temos várias versões, para nós podermos ler, para podermos saber qual é a vontade de Deus. Amém? Não deixe confusão entrar na sua mente, quando você de repente acha que Deus não fala mais contigo, que Deus te abandonou, que Deus, que não tem mais perdão para você. De repente você cometeu um erro grave, mesmo sendo cristão, Ele não tem mais perdão para mim. Que a palavra de Deus diz: jamais te abandonarei, nunca te deixarei. Qual é a verdade? Não tem mais perdão para você? Ou a graça de Deus é suficiente? Nós não merecemos nada, nunca merecemos salvação, nunca foi porque nós merecemos, foi porque Ele nos justificou, foi porque Jesus perfeito morreu por nós. Quarto, fracasso e último, Hebreus 12:3 diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O autor de Hebreus, ele já está dizendo aí, tome cuidado, para você não enfraquecer. Pode acontecer de você pensar em enfraquecer, tome cuidado, porque Jesus, ele suportou as contradições dos pecadores contra si mesmo. Desfalecimento, cansaço de lutar. Como você está hoje? Talvez cansado de lutar? Quando a nossa alma está cansada, às vezes nossos votos a Deus, as promessas que nós fizemos, a nossa posição de confiança, elas podem ser abandonadas. Deus não cuida de mim, Deus não me ama, estou cansado dessa vida. Qualquer vitória ou derrota começa aqui na sua mente, uma briga ali, num pensamento. Não deixe as mentiras influenciar a sua vida. Existe uma frase que diz: você tem o que você diz que você tem. Talvez você já ouviu essa frase. Talvez alguns daqueles pensadores motivacionais, projete o que você quer, visualize, mas não é isso. Não é só um jargão de pensamento positivo, é uma questão de fé. É você trazer do reino espiritual para cá a realidade que você quer para a sua vida, para aquilo que você quer. João 10:10 diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. É isso que ele faz. Ele quer destruir a sua identidade, ele quer roubar o seu valor, matar o seu futuro. Ele mente, ele insiste em mentir. E uma mentira contada várias vezes, se você não estiver atento, pode ser tida por verdade. Ela não é verdade, mas você aceita ela como verdade, um engano. Você tem acreditado numa voz que diz para você que você não aguenta mais? Nesses tempos de Covid aí, tem muita gente passando por essa situação, porque é pressão para todo lado. Se você é um empregado de uma empresa, está pensando: será que eu vou perder o emprego amanhã? Se você é patrão, está pensando: como é que eu vou pagar as contas? E aí você olha para a sua família, olha para tudo que você tem, a pressão de você ter que dar conta de tudo, e você diz: eu não dou mais conta de nada, eu não consigo, quero largar tudo. Talvez haja uma voz dentro de você que diz que você é um erro, que você nem devia ter nascido. Aquela voz que diz que abandone tudo. A gente vê aí pessoas se suicidando, cristãos se suicidando. Mentiras, fracasso, quando somos feridos no nosso padrão de pensamento, nessa área do fracasso, se nós não tivermos a nossa mente firme na palavra de Deus, constantemente alimentados da palavra que diz quem eu sou, quem você é em Deus, você é filho amado, você é vitorioso, você tem muito valor. Sabe qual é o teu valor? Jesus entregou a sua vida por você, o Filho de Deus morreu por mim. Será que eu tenho valor para Deus?
Se importa de ter valor para qualquer outra pessoa do que para Deus. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A sua identidade é inabalável. Ele colocou essa identidade em nós. Rasgue a cédula falsa. Pegue a certa. Pegue a sua identidade certa. Deus está falando contigo. Quero pedir para apagar as luzes, por favor. É hora de você pensar no que você ouviu até agora. É hora de você meditar nesta mensagem. Será que eu tenho sido ferido nos meus padrões de pensamento? Será que a forma com que eu reajo no meu dia a dia, na minha vida, ela tem sido influenciada por mentiras, por feridas na minha mente? Talvez o Espírito Santo já tenha falado algo contigo. E nesse momento, você pode orar para Ele, falar com Ele. Ele está aqui. Fala com Ele, diz: Espírito Santo, eu percebi isso na minha vida. Me ajuda agora, Espírito Santo, a mudar essa história. Me ajuda agora, Espírito Santo, a mudar esse comportamento que eu tenho tido dia após dia, com relação à forma de eu pensar. Eu tenho me conformado com o mundo. Espírito Santo, me ajuda, eu não quero isso para mim. Espírito Santo, me ajuda a ordenar a minha vida. Eu quero ter você em primeiro lugar. Eu quero ter a Ti, Jesus, o Teu reino, a Tua justiça. É isso que eu quero. Me mostra qual é o meu valor, Espírito Santo. Nossos padrões de pensamento precisam estar em Deus. A forma com que nós pensamos, a forma de nós identificarmos verdades e mentiras, é nele, é no Espírito Santo. Só Ele traz vida para nós, traz vida para o nosso coração. Você tem muito valor para Ele. Dentro de você, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso adeusar. Ouça o que o Espírito Santo tem falado ao seu coração hoje. Que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. Você é mais que vencedor. Você é a realeza. Já parou para pensar que você é filho do Rei? Filho do Rei. Você é uma nova criatura. Você foi feito novo em Jesus. As coisas velhas já passaram. Aquilo que ficou lá para trás, ficou para trás. Você prossegue como um vencedor. Sabe, você não é um erro. Você é obra-prima de Deus. Você foi desejado por Deus. Talvez você foi concebido fora de um relacionamento de casamento. Talvez seus pais se separaram e hoje você pensa: eles brigaram por causa de mim. Isso não é verdade. Eles não me amam. Isso não é verdade. Você foi comprado por um preço muito alto. Sangue de Jesus. Você tem dono. Você pertence a Ele. Você pertence a Ele. Ele te ama. Salvo pela graça, não porque merece. Salvo porque Ele te atraiu para Ele. Cheio de falhas, cheio de feridas, cheio de erros, mas mesmo assim salvo.
amado, abraçado, acariciado por Deus, apreciado. Deus aprecia você. Você é um cidadão do céu, que não pertence a esse mundo, não pertence a essa terra, embora esteja aqui para ser luz, esteja aqui para ser sal. Deixa o Espírito Santo mexer aí dentro de você hoje, arrancar daí de dentro todas as feridas dos padrões de pensamento, derramar o seu óleo sobre a sua vida, trazer cura, trazer restauração. Não é sobre culpa que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre bondade de Deus. Bondade. Ele é bom. Ele me ama. Ele me recebe. Você é muito precioso. Paizinho querido, obrigado. Obrigado, Espírito Santo, por falar com os teus filhos hoje. Aplica, Senhor, nessa semana esta palavra, Senhor. Traz à lembrança áreas que estão feridas nos padrões de pensamento. Tu tens, Senhor, a provisão para nós, para hoje. Obrigado, Jesus. Amém, queridos.